Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Hoje falaremos com vocês a respeito do Império Bizantino. Como vimos em nosso último vídeo a respeito do Império Romano, em 395, Teodósio dividiu o Império Romano em dois, justamente para tentar melhorar a administração. Como nós vimos, essa fase é conhecida como Baixo Império, e no Baixo Império Roma está sendo acometida por vários problemas, crises financeiras, crises políticas, problemas com os generais romanos, nós temos ali invasões bárbaras acontecendo, então Roma está realmente muito turbulenta. Para tentar solucionar essa questão, nós vemos que Teodósio ele vai tentar justamente dividir o Império em dois, surgindo então o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma. Esse Império Romano do Oriente é o que se tornará o Império Bizantino. Esse nome, Império Bizantino, vem porque Constantinopla foi uma cidade construída por Constantino justamente em cima de uma antiga colônia fenícia, uma pequena colônia chamada Bizâncio. E quando o Império Romano do Ocidente foi destruído, o Império Romano do Oriente sobreviveu. O Império Romano do Oriente conseguiu sobreviver quase 1000 anos além do Império Romano do Ocidente. Dessa forma, este império, quando não temos mais a glória, a grandiosa liderança de Roma, acaba assumindo um outro nome. E este nome é justamente Império Bizantino. Diferente do Império Romano do Ocidente, que estava passando por grandes crises, o Império Romano do Oriente estava com mais tranquilidade e mais segurança. O Império Romano do Oriente tinha uma posição privilegiada justamente por ser a ligação entre o Oriente e o Ocidente. As rotas de comércio, toda a ligação comercial que existia para o Ocidente, obrigatoriamente fazia passar em Constantinopla. Dessa maneira, então, nós tínhamos que Constantinopla era uma cidade importante comercialmente, que cobrava muitos pedágios, e dessa maneira nós temos que ela se manter sempre grandiosa. Além disso, além dessa riqueza proveniente das rotas comerciais que passavam pela cidade, deixando Constantinopla uma cidade muito rica, linda e além de tudo muito cosmopolita, nós temos ali a grandiosidade também da própria fabricação e a própria produção agrícola. A produção agrícola do Império do Oriente, do Império Bizantino, era muito grande. Junta-se as duas riquezas, formando-se assim uma grande fonte de poder proveniente do comércio, com uma grande fonte de poder proveniente da agricultura, nós temos uma grande base econômica que sustentou o Império durante muito tempo. Além disso, nós temos que o Império Bizantino também tinha a solidez e a centralização do poder nas mãos de seu imperador. Enquanto o Império Romano do Ocidente, ou enquanto Roma tinha imperadores fracos, enquanto Roma tinha disputas internas onde os generais romanos estavam disputando para ver quem era que se tornaria o próximo imperador, e enfraquecia o poder imperial, no Império Bizantino, no Império Romano do Oriente, nós tínhamos um poder muito forte, muito centralizado. Esse poder de Roma, ele era auxiliado justamente por questões religiosas. No Império Bizantino, o nome do poder que nós damos para esses elementos que são políticos religiosos é Cesaropapismo. Em Bizâncio, o imperador comandava com muita força e muito poder a economia, a política, os exércitos e influenciava de uma forma muito poderosa e muito grande as questões religiosas. E dessa maneira ele também tinha um poder sobre a religiosidade do Império Bizantino. A religiosidade do Império Bizantino também era cristã, como era no Império Romano normalmente. O cristianismo já nasceu juntamente com o Império Bizantino. Dessa maneira, essa força política foi percebida pelo imperador desde cedo, fazendo com que o imperador já visse as aplicabilidades de ter ali o líder religioso do cristianismo ao seu lado. Em Constantinopla surge uma nova figura religiosa, um outro líder. Na igreja romana, na igreja católica apostólica romana, o líder é o Papa. Na igreja bizantina, que também era católica nesse momento, o líder é o patriarca. O imperador bizantino, ele auxilia para que cada vez mais o patriarca tenha um fortalecimento da sua influência. Cada vez mais
auxiliado pelo imperador bizantino, o patriarca da igreja bizantina se fortalece, ele vai ficando mais poderoso, ficando mais influente, chegando ao ponto, como veremos no futuro, de chegar até a ter atritos com o líder máximo, que é o Papa. Mas, ao fazer esse fortalecimento do patriarca de Constantinopla, o imperador cria uma grande aliança, já que este patriarca teve seu poder graças à influência do imperador, ele acaba servindo, digamos assim, acaba atendendo aos interesses e os desejos desse imperador, fortalecendo então a influência do imperador bizantino no império. Dessa forma, nós podemos dizer que o imperador bizantino exerce o chamado cesaropapismo, ou seja, comanda a política, comanda o militarismo e também, de certa forma, podemos dizer que ele comanda até mesmo as questões religiosas. Esse poder centralizado e forte era muito grande. No Império Bizantino, esse poder fará com que o Império dure mais ou menos 1000 anos, quase 1000 anos a mais do que Roma. Essa força política centralizada na figura do imperador, a riqueza que o Império Bizantino gozava e tinha a seu dispor, faz com que o Império seja sólido e forte durante muito mais tempo do que a própria Roma. Outro fator importante para entendermos a durabilidade do Império Bizantino é justamente o fato de que o Império Bizantino sofreu menos invasões do que o Império Romano tradicional, do que o Império Romano do Ocidente. Um dos fatos que explica isso é justamente porque, enquanto a força militar de Roma estava se decaindo, a força militar bizantina ficou sólida. Além disso, nós temos ali que as riquezas bizantinas garantiam que o imperador honrasse os compromissos militares, mantendo o exército bizantino sólido. Não significa, por exemplo, que o Império Bizantino não tenha sofrido invasões. O Império Bizantino sofreu muitas invasões, principalmente ali a partir do século VII, dos povos hunos, os hunos, grandes e terríveis invasores, e também dos árabes. Constantinopla está numa posição privilegiada, ela fica cercada pelo mar e dessa maneira ela é protegida pelo mar. Além de estar protegida pelo mar, ela também possui uma série de muralhas gigantescas e intransponíveis. Essas muralhas não permitiam que os hunos ou os árabes, ou seja, que os invasores acabassem por invadir e destruir Constantinopla. Encarapitada na ponta de uma península, Constantinopla tinha grande vantagem sobre a velha capital, Roma, que ficara desprotegida e exposta. Para rechaçar o inimigo, Constantinopla necessitaria de uma formidável defesa ao longo das fronteiras do oeste. A solução foi o mais forte e sofisticado sistema de muralhas jamais construído. Hoje elas são conhecidas como Muros de Teodósio. O engenhoso projeto utilizava argamassa de calcário alternada com faixas de tijolo e pedra. Primeiro, ergueram paredes paralelas, enchidas com pedrisco e argamassa. Para unir as camadas de pedra e pedrisco, faixas de 5 grossas fileiras de tijolos foram assentadas por toda a largura das muralhas. A vantagem escondida nisso é que também fornece uma certa flexibilidade contra pequenos tremores de terra, porque a colocação dos tijolos quebra a solidez do muro e permite a absorção de choques sem quebras. Com essa técnica, os bizantinos ergueram uma barreira maciça de mais de 10 metros de altura e nada menos que 5 metros de largura. Tinha 96 torres, que alcançavam mais de 20 metros, mas aquilo seria suficiente para barrar os hunos? Em 447 d.C., uma série de terremotos catastróficos abalou a cidade, e muito mais fortes do que os engenheiros haviam previsto. Das ruínas, Teodósio ergueu-se e convocou o povo da cidade não só para ajudar a reconstruir as muralhas, como para torná-las mais formidáveis que antes. Mas com os hunos se aproximando, eles tinham algumas semanas para reerguer as muralhas que haviam levado anos construindo. Os bizantinos, porém, deram duro. E as novas muralhas agora contavam com uma linha tripla de defesa.
Deve ter tido muito planejamento, muito conhecimento de engenharia. Neste período era o sistema de defesa maior e mais complexo fora o da China. Primeira barreira, um fosso gigantesco, além dele um enorme terraço. E a seguir, uma nova muralha de 3 metros de altura e 2 de espessura. A última e mais impressionante linha de defesa era a enorme muralha interna, totalmente reconstruída e guardada pelas 96 torres. O momento mais célebre do Império Bizantino é justamente durante o governo de Justiniano. Justiniano governou de 527 a 565. Justiniano é o imperador mais poderoso. Justiniano é o auge do império. Justiniano foi um imperador tão forte e poderoso que conseguiu, por exemplo, praticamente reconquistar quase todos os territórios que eram do antigo Império Romano, que havia se esfacelado. Justiniano conquistou o norte da África, Justiniano conquistou a Península Itálica, Justiniano conquistou parte da Península Ibérica, ou seja, Justiniano ambicionava reconstruir o Império do Ocidente e quase conseguiu essa reconstrução. Justiniano conseguiu fazer isso justamente porque ele conseguiu consolidar as camadas sociais em Bizâncio. Justiniano, uma das maneiras que ele utilizou para consolidar essas camadas sociais em Bizâncio foi justamente através do Corpus Juris Civilis, ou mais conhecido como Código de Justiniano. Neste Código de Justiniano, meus amigos, nós tivemos ali que Justiniano privilegia as camadas nobres, Justiniano privilegia as camadas do clero, e Justiniano amplia quase que de uma forma inconcebível seus próprios poderes. Para privilegiar os nobres, o clero e a ele mesmo, Justiniano amplia a carga tributária justamente dos indivíduos que eram os camponeses, os indivíduos que eram os comerciantes, gerando diversos conflitos. Justiniano vai consolidar esses conflitos justamente através da revolta de Nica. Na revolta de Nica, quando Justiniano sufoca a revolta de Nica, nós temos ali que as camadas sociais não têm mais coragem de enfrentar Justiniano, porque a solução encontrada por ele é justamente matar 30 mil revoltosos. É importante salientar a figura da imperatriz Teodora. Teodora, uma mulher que surgiu nas camadas mais baixas do Império Bizantino, que foi ampliando suas influências, seu poder, até o momento em que ela conseguiu se transformar em imperatriz de Bizâncio. É graças a ela que Justiniano definitivamente toma a atitude e sufoca a revolta. Justiniano estava preparado para fugir de Constantinopla, abandonando a cidade, e Teodora, que havia começado a vida como uma dançarina, chega a ser acusada, até alguns indivíduos dizem que ela chegou a recorrer à prostituição. Teodora, ela que coloca Justiniano no local dele como imperador e que faz ele justamente sufocar a revolta. Depois que a revolta de Nica é sufocada, ninguém mais tinha coragem de se levantar contra Justiniano. E é dessa forma que Justiniano amplia o império. Justiniano constrói marinha de guerra, Justiniano amplia o exército, e dessa maneira ele consegue conquistar esses territórios. Norte da África, parte da Península Ibérica, parte do norte da África, a Península Itálica, e quase consegue refazer por completo o Império Romano tradicional. Além disso, é no governo Justiniano que nós temos a construção de uma das mais belas obras da engenharia e da arquitetura mundial que está até hoje, que é a Catedral de Santa Sofia. A Catedral de Santa Sofia é um dos mais lindos exemplos da arquitetura bizantina. E é justamente no governo de Justiniano que nós temos as condições para que isso surja. Justiniano, indiscutivelmente, é o mais importante, o mais poderoso e o mais significativo governante de todo o Império Bizantino. Outro ponto que nós devemos considerar ao analisarmos o Império Bizantino é as suas questões referentes à religiosidade. O Império Bizantino, como dissemos, ele era cristão desde seu nascimento, já nasceu dentro do cristianismo, diferente do Império Romano, que o cristianismo chegou até ele. Como ele já nasceu dentro do cristianismo, nós temos ali que o modo de vida cristão era o modo de vida levado pelos indivíduos que viviam em Bizâncio.
E como nós comentamos também, o poder do patriarca vai sendo cada vez mais ampliado justamente devido a interesses do imperador. Essa ampliação do poder do patriarca vai fazendo com que surjam certas rusgas, certas fissuras no relacionamento do líder máximo da Igreja Católica, o Papa, e o patriarca, que era o líder regional ali de Constantinopla. Além desses elementos, nós temos ali que vão surgindo o que são chamadas de heresias. Como a interpretação do cristianismo vai se diferenciando da interpretação romana, surgirão elementos de interpretações diferenciadas. Surgirão, por exemplo, os monofisistas, que são considerados hereges. Os monofisistas, eles negam a sacralidade da Santíssima Trindade, dizendo ali que a única sacralidade que existe é o próprio Deus, e que Jesus, enquanto esteve na Terra, não era um santo, mas não era assim um ser imortal sagrado. Ele era enquanto esteve na Terra, ele era um homem normal que defendia ali e era filho de Deus. Além disso, o que é mais famoso ali nas questões das heresias que surgiram em Constantinopla é justamente a questão iconoclasta. A questão iconoclasta começa em 726 e é justamente devido a um problema político. O imperador, ele via que alguns monges estavam dando mais valor ao que era defendido por Roma do que era defendido por ele em Constantinopla. Dessa maneira, então, o imperador de Bizâncio, ele tem justamente a intenção de acabar, diminuir o poder desses monges. E é assim que entra a questão lá do Césaropapismo. Por intermédio e interesse do imperador, o patriarca de Constantinopla condena a adoração de imagens, e aí surge um movimento de destruição de imagens, justamente a questão iconoclasta. A questão iconoclasta é um movimento de destruição de imagens. Essa questão iconoclástica, desse momento de destruição de imagens, só vai se resolver em 787, no Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia nós tivemos essa situação sendo solucionada e voltando ao normal, e as imagens retornando para o convívio ali das pessoas em Bizâncio. Mas nada é tão importante relacionado com a religiosidade bizantina do que o acontecimento de 1054, que é justamente o chamado Cisma do Oriente. O Cisma do Oriente foi justamente quando as rivalidades, as rugas e as lacunas existentes entre o Papa de Roma e o Patriarca de Constantinopla se tornam relativamente insustentáveis, chegando ao ponto em que ambos se excomungam. Em 1054 surgirá uma nova vertente do cristianismo. Surgirá a Igreja Católica Apostólica Romana, com sua sede em Roma, e surgirá a Igreja Ortodoxa Grega, com sua sede em Constantinopla. A Igreja Apostólica Católica Romana terá como líder o Papa, como nós temos até hoje, e a Igreja Ortodoxa Grega terá como líder o Patriarca, que nós temos também até hoje. Esse é um importante ponto da religiosidade, talvez o mais importante ponto da religiosidade bizantina, o racha do cristianismo e o surgimento de duas igrejas diferentes. O Império Bizantino, apesar de ter tanto poder, quando nós vemos ali a partir do século XI, ele começa a se enfraquecer. Os ataques provenientes ali dos árabes, do Império Árabe, começa a crescer. Nós temos também que ao longo do século XIII, o Império Bizantino vai ser alvo das cruzadas. Surgirá a Quarta Cruzada, a Cruzada Comercial, que irá atacar justamente ali Constantinopla, fazendo com que ela se enfraqueça de uma maneira gigantesca. Nós temos ali que isso acontecerá. E esse enfraquecimento, essa decadência, que começa a surgir ali a partir do século XI, XII e XIII, irá culminar ali com a destruição do Império. Nós temos ali que em 1053 nós temos que o Império Árabe consegue invadir e destruir o Império Bizantino. É importante salientar, pessoal, que aquelas grandiosas muralhas, o complexo de muralhas que possuía Bizâncio, ele vai ser justamente destruído. Será destruído porque em 1053 o sultão Maomé III já possui uma tecnologia militar revolucionária para a época. O sultão possuía canhões. E com a utilização dos canhões, ele acaba por destruir a muralha, invade Constantinopla, destrona o imperador e dessa forma, no ano de 1053, nós temos a destruição do Império Bizantino.
É importante salientar que nesse processo de invasão árabe cada vez ficando mais forte, vários sábios, vários indivíduos, vários estudiosos fogem de Bizâncio e vão para a Europa, levam consigo livros, conhecimentos, levam consigo pergaminhos, o que vai ser responsável por uma grande revolução na intelectualidade na Europa, fazendo com que um movimento conhecido como Renascimento ainda cresça mais, proveniente dessa fuga de sábios de Bizâncio. Meus amigos, quando nós temos em 1053 a queda do Império Bizantino, a invasão e a destruição ali, a tomada de Constantinopla pelos turcos, nós não temos apenas o fim do Império Bizantino, mas nós temos também o marco que divide a história. Em 1053, com a queda de Constantinopla, nós temos o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo trouxe informações importantes para vocês, não se esqueça, assine o canal, ative o sino para receber as notificações e ajude o História à la Carte a se tornar um canal que possa ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço a todos, vida longa e próspera e até a próxima!